esse alguém goste da gente também. O que a gente quer é gostar de alguém e quer que esse alguém. Publicado em 1875, O Crime do Padre Amaro foi a primeira obra do realismo português, na qual Eça de Queiroz denuncia o clero e apresenta os seus personagens sob uma ótica naturalista, ou seja, como fruto do meio que se vive. Narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente, e em retrospectivas, a ação da obra acontece em Leiria, interior de Portugal, onde é abrangido principalmente o ambiente da igreja, sacristia e casa de beatas. O autor ataca violentamente os vícios da sociedade da época e denuncia a hipocrisia burguesa e os abusos do clero. Nessa trama temos principais personagens que são Amaro, protagonista do romance, o jovem padre, bonito, que se tornou sacerdote sem ter vocação para isso. Amélia, filha da senhora Augusta Caminha, uma jovem bonita, de pele alva e olhos negros. João Eduardo é um sujeito alto, tem bigodes que caem no canto da boca, é descrevente e nutre por Amélia uma paixão desmedida. Cônego Dias, padre idoso, rico, influente, morador de Leiria, conselheiro e confidente do padre Amaro, de quem tinha sido professor de moral no seminário. Temos a senhora Joaneira, mãe de Amélia, chamada Augusta Caminha. Era assim chamada por ser nascida em São João da Foz. Temos o doutor Godinho, dono do jornal da cidade, o tio Esguilhas, que é o cineiro e pai de Totó. Antônia, que é a Totó, mulher paralítica. E temos também o padre Miguel, cujo falecimento permitiu a nomeação de Amaro para Leiria. Mas vamos parar de conversa fiada e vamos conhecer a trama dessa história. Será uma longa viagem. Preparem-se, pois vocês acabam de embarcar em uma longa aventura. Sejam bem-vindos ao Crime do Padre Amaro. Tudo começou em Leiria, Portugal. Se lembra do paróquio da Sé, o senhor José Miguel? Ele morrera de apoplexia. É um derrame cerebral. Logo, no início da história. Mas logo foi esquecido, pois não era muito querido na cidade, e para substituí-lo, seria enviado o jovem padre Amaro Vieira, o protagonista da nossa história. Com o auxílio do Cônego Dias, que foi o seu padre mestre no seminário, logo, o jovem Amaro foi hospedado na casa da senhora Joaneira. Tu era uma mulher viúva que o cônego possuía uma relação muito próxima. Em uma semana, Amaro Vieira chegava em Leiria, sendo logo recebido pelo cônego e causando uma boa impressão para os moradores do local. Levado à casa da senhora Joaneira, Amaro saiu acompanhado pelo cônego, com quem relembrou os tempos do seminário. Mais tarde, Amélia chegou e cruzou com o padre, onde ambos ficaram atônitos e trocaram olhares rapidamente, mas logo foram apresentados. O novo paróquio se preparava para dormir, onde Amélia entrou no seu quarto que ficava do lado do seu, permitindo que ele ouvisse os ruídos das suas roupas sendo despidas. Amaro fora nascido e criado na casa da Marquesa de Alegros, patroa de seus pais. Ao ficar órfão, foi adotado pela nobre mulher, que dirigiu sua educação e deixou-lhe garantido em testamento os estudos no seminário. Antes de entrar para a vida eclesiástica, Amaro passou algum tempo trabalhando com seu tio, que o tratava muito mal. No seminário, era visto como uma alternativa de libertação daquela realidade. O seu único desgosto era de não poder casar. Àquela altura, o mesmo já reparava nas formas femininas com um certo desejo, e por isso, ele nunca foi um aluno aplicado.
Mas, voltando para a história, certo dia, Amaro foi buscar água na cozinha e encontrou Amélia começando a se despir por uma gretinha na porta. A menina saiu assustada, com medo de que aquilo se tornasse um escândalo, e o padre voltou para o quarto excitado com aquela cena. Dias depois, Amaro, sem ser visto, flagra a senhora Joaneira na companhia do cônego Dias, em um quarto, ambos vestindo-se. Pensou então que a mãe e a filha eram sedutoras de padres em troca de dinheiro. Ao pensar nisso, sentia prazer, ao imaginar possuir Amélia em um quarto. Houve uma festividade, foi uma festa de aniversário na casa do abade de Corcegaça, com a presença de vários padres. Após muito beberem, um grupo de clérigos resolveram passear pelas fazendas. Porém, Amaro retorna à sua casa para encontrar com Amélia. Chegando lá, ela o convida para um passeio pela fazenda. Mas um beijo impulsivo de Amaro em seu pescoço a faz corar e correr. Amélia gostava muito dele, e a sensação de saber que o jovem padre a desejava a fazia vibrar. Ao retornar à sua casa, Amélia rezou para que o seu amor revigasse. Amaro, assustado com a possibilidade de ser denunciado por Amélia para sua mãe ou seu namorado, resolve se mudar de casa, com a ajuda do cônego, que adorou a ideia, pois teria mais momentos com a senhora Joaneira. A senhora Joaneira não ficou satisfeita. Então, tempos depois, ela convidou Amaro para participar dos jantares em sua casa, e Amélia reforçou o convite. E o padre, entusiasmado com a oportunidade de reaproximar-se de Amélia, confirmou a presença. Mas havia alguém que não estava gostando dessa história. João Eduardo, namorado de Amélia, era amigo do redator do jornal liberal da cidade. E movido por seu ciúme da relação entre Amaro e Amélia, João Eduardo propôs a escrever um artigo que atacaria os hábitos pouco virtuosos dos religiosos locais. Que João Eduardo propositalmente inventara algumas coisas que ele imaginava que acontecia por trás daquelas batinas, o que daria muita repercussão pela cidade e afastaria Amaro de Amélia. Mas a essa altura, Amaro e Amélia já declaravam a reciprocidade desse amor, mesmo que às escondidas. Ter esse artigo publicado seria o fim dessa relação. Mas como previsto, o artigo foi publicado, causando espanto a todos, e como esperado, o amor de Amaro e Amélia foi interrompido. O padre Natário queria muito descobrir a identidade do escritor do artigo que só difamava a igreja. Empenhou-se bastante em descobrir e fez diversos contatos. Acabou descobrindo que foi João Eduardo. Isso foi por meio de uma confissão feita pela esposa do Dr. Goldinho. Essa informação chegou bem rápido ao ouvido de Amaro, que viu um meio para ver Amélia novamente. Todas as coisas cooperavam para o bem de Amaro. A irmã da senhora Joaneira, uma velha doente, entrou em estado terminal, e João Eduardo frustrou-se em perceber que o casamento poderia ser adiado devido à morte dessa velha. Amaro aproveitou a oportunidade de estar na casa de Amélia para acompanhar os últimos dias de sua tia e procurou Amélia para contar descobertas sobre o autor do artigo. Ela ficou espantada, mas logo ela foi acalmada pelo beijo de Amaro. Mas uma criada apareceu para noticiar que a velha morreu. No dia seguinte, chegando à casa da senhora Joaneira, João Eduardo recebeu uma carta de Amélia, na qual declara o fim do relacionamento, e o padre Amaro ganha fama na cidade de seu feito. Fomos jantar na casa do cônego, mas a mãe de Amélia não compareceu. Na hora de ir embora, Amaro ofereceu-se para acompanhar Amélia, mas começou a chover, e o padre a convidou para entrar em sua casa. Após meia hora, Amélia deixou o local. Dionísia auxiliou e acobertou o encontro, mas logo depois ela convenceu o padre Amaro que eles poderiam ser descobertos se continuasse com esses encontros. Então, indicou a casa do sineiro,
que era distante da cidade e não havia ninguém lá, além de Totó, a sua filha, que era paralítica. Amaro gostou da ideia e logo criou 2 versões para levar sua amada para a casa do sineiro. Ele foi conversar com o sineiro, dizendo que Amélia queria ser freira e ele precisava exortá-la longe da cidade, e aquela casa seria um ótimo local para isso. E Amélia também ensinaria Totó a ler, e ela seria salva, pois assim ela conheceria a palavra de Deus. O sineiro ficou contente e orgulhoso por ter tal entidade em sua casa, e assim foi feito. Amaro contou toda a ideia para Amélia, e contou para todos que Amélia ensinaria a Totó a ler, e Deus ficaria feliz com essa obra. Todos ficaram felizes com essa notícia, principalmente Amaro e Amélia, que agora poderiam ter seus encontros sem que ninguém desconfiasse. Os encontros eram 2 vezes na semana. Após Amélia ensinar algumas lições para Totó, ela subia para o quarto com Amaro e aproveitava daqueles prazeres. O que não sabiam era que Totó escutava tudo e ela morria de ciúmes de Amaro, pois também o achava muito atraente, o que poderia se tornar um perigo para esses encontros. Totó passou a ter uma aversão a Amélia que se intensificava. A paralítica se recusava a receber as lições e insultava o casal ao ouvi-lo subir nas escadas. Amélia acreditava que a mulher possuía um demônio. Amaro concluiu que era melhor deixar de tentar educá-la e usar a casa somente para os encontros. Durante as noites, Amélia passou a ter pesadelos com Totó. Sua saúde se fragilizava. A senhora joaneira buscou a ajuda do cônego Dias, que prometeu fazer uma visita na casa do sineiro. Acompanhando Amélia até a casa do sineiro, Dias teve a oportunidade de ficar sós com Totó, e ela revelou de uma forma confusa o que presenciava durante as visitas do paróquio. Amélia e ele se subiam para o quarto e podia-se ouvir o barulho da cama se mexendo. Agiam como cães. Pasmo com as revelações, o cônego procurou Amaro para tirar satisfações, mas foi surpreendido quando o padre reverteu suas acusações. Sabia que o superior tinha relações com a mãe de Amélia. Conscientes da fragilidade, os religiosos entraram no acordo de comum acordo. Amaro procura o cônego para compartilhar um grande problema. Amélia está grávida. O cônego propõe que procurem por João Eduardo, casado com a moça. Ele seria declarado pai do seu filho. Dionísia é escolhida para seguir o paradeiro do rapaz e trazê-lo de volta. O plano vai por água abaixo quando se descobre que João Eduardo viajou para o Brasil. Amélia amargurava-se com a indefinição de seu destino, enquanto Amaro pedia confiança na providência divina. A gravidez começava a ficar aparente, mas o adoecimento de Dona Josefa concentrava a atenção de todos. Com a recuperação da irmã, o cônego é orientado a levá-la para uma temporada de recuperação na Ricossa, uma fazenda. O religioso reclama com Amaro que desejaria passar este tempo retirado na praia com Senhora Joaneira, e o padre enxerga aí uma forma de manejar a situação de Amélia. Poderia enviá-la para Ricossa, onde teria o filho, enquanto Dias acompanharia sua mãe. Depois, dar-se-ia um fim à criança. Apoiando a ideia do paroco, o cônego convenceu Joaneira e Josefa a agirem como a necessidade. A essa última teria que justificar a gravidez como resultado de uma relação com um homem casado, que precisaria ser mantida em segredo. A garota sentiu-se triste por ter que passar meses isolada num sítio, mas aceitou a desígnio de Amaro. Depois da partida dos 4, Amaro recebe a notícia da morte de Totó e vela o seu corpo. Com o parto de Amélia prestes a ocorrer, Amaro precisava decidir o que fazer com a criança.
Dionísia deu-lhe algumas possibilidades, mas ele refletiu e achava melhor a morte. Sentimental com o final da gravidez, Amélia decidiu que o nome de seu filho seria Carlos. Pela manhã, recebia visitas de Amaro e pela tarde, Ferrão, ao qual indagava-se sobre João Eduardo, possibilidades de ficar com a criança. Chegando o dia do nascimento, Dionísia, Dona Gouveia e Amaro foram à Ricoça na hora marcada. Amaro recebeu seu filho nos braços, mas já tinha tomado uma decisão. Ele deu a criança a uma tecedeira dos anjos, mulher que acaba por matar os bebês após o parto, mas acabou dando ordens de mantê-lo vivo. Depois de um tempo, rapidamente Dionísia convoca às pressas um médico, pois Amélia estava passando muito mal. Após horas de muitos sofrimentos, a jovem acabou por falecer. No dia seguinte, Amaro recebeu de Dionísia a notícia da morte de Amélia. Desolado, decide recuperar o seu filho e criá-lo, mas descobre que a criança também morrera, mas de causas naturais. Abalado, decide então viver isolado em uma paróquia distante. No outro dia, acontece o funeral de Amélia, com a morte justificada com um aneurisma arrebentado, acompanhado de muita dor por Ferrão e João Eduardo. Em maio de 1871, as notícias do massacre da Comuna de Paris agitam a sociedade. O cônego Dias chama por Amaro, que não se via desde a partida. O mesmo diz que desistiu do isolamento e se arranjou na cidade com apoio do conde de Rimbá. Ambos se mostram abismados com o acontecimento da França. O conde de Rimbá surge na conversa fazendo previsões políticas e enaltecendo a situação de Portugal, cujo o sucesso se atribui aos sacerdotes. O que a gente quer é gostar de alguém e quer que esse alguém goste da gente também. O que a gente quer é gostar de alguém e quer que esse alguém goste da gente também. É a história mais velha do mundo, um destino que foi desenhado. O que mais alguém pode querer, além de amar e ser amado? O que a gente quer é gostar de alguém e quer que esse alguém goste da gente também.